Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, e sempre na companhia dela, a querida educadora Heloísa Pires, a filha de Herculano. Hoje vamos aqui novamente, dona Heloísa, Herculano presente entre nós, com a sua voz firme. A gente vai escutar um áudio fantástico do professor Herculano e que vai trazer muito esclarecimento. Mas antes, peço à dona Heloísa, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de encontro, de reencontro, onde estamos aqui, aqueles que se interessam pela obra de Herculano Pires, pelos ensinamentos de sua vida, esse espírito de escola, que tanto fez pela nossa doutrina espírita. Então, que na noite de hoje possamos mais uma vez aprender com Herculano. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa Pires, tudo bom? Como é que vai, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Gratidão a Deus nessa escola linda e com alunos bem difíceis, inclusive nós. Pronto, então vamos começar com os alunos bem difíceis, né? Dona Heloísa, a gente já falou semana passada, mas já estamos dentro, bem dizer, da psicosfera do carnaval, né? Na antecâmara do carnaval. Eu não sei, a senhora, eu não sou médium, dona Heloísa, mas a gente sente realmente uma mudança no tônus vibratório da Terra. A senhora percebe isso, dona Heloísa? Percebo, assim como no Natal, até o pai falar isso, acho que é nos Três Caminhos de Hecate, o Natal provoca uma vibração gostosa, eu digo que parece que tem música de anjo, todo mundo alegre. O carnaval, pelo contrário, é o avesso, é a sombra, são os resíduos pagãos que voltam até muitos, é a loucura, são os instintos desgovernados que herdamos dos animais. É uma época difícil. É um tremendal essa época, né? Um tremendal terrível. Dona Heloísa, aí uma pergunta, né? Vamos descansar na semana do carnaval? Vai ter programa, não? Olha, Herculano nunca descansou, era de mais trabalho. Ele escrevia, se dedicava à família, lindo, lindo, lindo. É hora de trabalho e de oração, porque muitos estão perturbados. Então, a gente tem que fazer o possível para a nossa casa maior, planeta Terra, manter um clima mais ou menos equilibrado. Dona Heloísa, a senhora está coberta de razão. Dona Heloísa, a senhora deu um puxão de orelha aqui em mim, ao vivo e a cores, mas com toda razão. Descansar nada. Eu já adivinhava a sua resposta, né? Então, pessoal, a gente vai ter programa. Eu tenho certeza que foi uma pergunta provocativa, porque você também nunca descansa no carnaval, querido filho. Essa foi boa. A senhora vai dar asa, aí eu fico provocando a senhora, né? Fico provocando, mas a provocação para o bem e a resposta é essa mesma. Parar no carnaval, se a gente pudesse fazer 5 programas no carnaval, né? Então, Dona Para Heloísa, despertar. Dona Heloísa, a gente vem alternando. Uma semana a gente traz um livro, né? Outra semana a gente traz Herculano aqui de viva voz, né? Eu acho essas duas formas maravilhosas, né? Porque o livro não é a voz de Herculano, mas a alma de Herculano está ali na sua obra, né? E a voz de Herculano, eu vou compartilhar a tela aqui, dona Heloísa, para a gente, para os nossos amigos escutarem o áudio da noite
é uma pergunta, dona Heloísa, do apresentador do programa Herculano, fazendo uma comparação entre a revelação de Ramatiz e a revelação de André Luiz. Herculano vai botar os pingos nos is, como a senhora gosta de dizer, dona Heloísa. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Está tudo certinho, dona Heloísa? Posso abrir o áudio? Certinho. Tá, certinho. Então, vamos lá ouvir Herculano sobre esse esclarecimento da diferença da obra de Ramatiz para a obra de André Luiz. Se o senhor considera os livros de Ramatiz fantasiosos demais, o que diz a respeito do livro Nosso Lar, sobratado por Francisco Canto Xavier, de autoria do espírito de André Luiz, não poderia ser a descrição de Ramatiz uma antivisão do futuro? Kardec tem uma expressão muito bonita quando ele trata dos problemas espirituais no livro dos Espíritos. Ele diz assim: o que nos interessa atualmente são as verdades, as realidades com que nos defrontamos. Quanto às utopias, vamos deixar que elas se realizem no futuro. Quando elas se realizarem, nós tomaremos conhecimento delas. O senhor não pode estabelecer absolutamente comparações entre os livros de André Luiz e os livros de Ramatiz. André Luiz não diz absurdos. André Luiz não traz uma nova revelação, como pretendem algumas pessoas. Não. André Luiz se cinge apenas a dar uma ilustração dos livros da codificação de Kardec e de todo o ensino de Allan Kardec. André Luiz nos relata a vivência no mundo espiritual. E nestes relatos da vivência, ele não foge daquilo que a doutrina ensina a respeito. André Luiz não nos oferece fantasias, nem nos promete coisas para o futuro. Ele está apenas dando descrições daquilo que, como espírito, tem observado no plano espiritual. Por sinal que é bom acentuar. Em Nosso Lar, que o senhor cita aqui, André Luiz começa por descrever a sua vivência de 9 anos nos planos inferiores do umbral, o que mostra a sua absoluta despretensão em se apresentar como um novo profeta ou revelador. Ele se coloca humildemente na posição de um espírito que, ao passar para o plano espiritual, sofreu durante 9 anos nas regiões umbralinas, quer dizer, nas regiões inferiores do mundo espiritual. Veja que a diferença é enorme. Dona Linda Heloísa, resposta. linda, com muita categoria, e como eu falei, Muito. os pingos nos is. Né? E, inclusive, como diz Kardec, com o tempo a utopia humana é visão do futuro que pode ou não se realizar, se realizou no caso de André Luiz. Livros de pastores protestantes, professores universitários nos Estados Unidos. Contam como em quase morte, entraram em cidades espirituais e vêm nos informar o que viram. Mudaram o modo de pensar sobre o que acontece depois da morte, mas felizmente continuam pastores, professores, protestantes e professores universitários. Doutor Iben, os livros estão aí, Uma Prova do Céu. Ele tem uma meningite, entra em quase morte, fica vários dias no hospital, mas está mergulhado numa cidade no mundo espiritual, e conta das casas, das pessoas, e como ele não quer voltar, porque sabia do estado do seu corpo físico. Doutora Mary, ele é professor universitário, estuda o cérebro numa universidade dos Estados Unidos. No livro tem todos os dados. Doutora professora Mary, também professor universitário. Fui ao céu e voltei. Ela entra no estado de quase morte quando o caiaque onde ela está cai, e ela, como professora de ortopedia numa universidade dos Estados Unidos, sente que se quebrou inteira. E entra no mundo espiritual e vê a mãe, a babá, vários que diziam que morreram, e ela verifica que não morreram, que a vida continua. Também não quer voltar. Aí dizem, não, você tem que voltar porque sua família te espera. E ela volta, e no livro
ela aparece, livro Fui ao Céu e Voltei, com muletas, num tratamento grande. O reverendo Ober, também nos Estados Unidos, além do véu, é a própria mãe desencarnada do reverendo que psicografa através dele, contando como é o mundo espiritual. E ele pergunta, mas de que material criam casas, cidades? Ela diz, pelo pensamento. O livro é muito bom, além do véu. E poderíamos citar muitos outros livros que não falam em espiritismo, o cérebro que se transforma também dos Estados Unidos, neurocientistas, professores universitários dos Estados Unidos que explicam a ação do pensamento sobre o cérebro. É o que diz o espiritismo. Como o pensamento ajuda ou atrapalha em curar o cérebro, na possibilidade. Excelente o livro, não fala espiritismo falando, não fala na mente extrafísica de Heine, que apresenta a mente extrafísica que age sobre o mundo físico, também começa em Kirov, na Rússia, vai para os Estados Unidos e se espalha pelo mundo, apesar da tentativa de esconder a verdade. Então, a verdade hoje, mais do que nunca, está aparecendo em todos os lugares. É bom que os espíritas pesquisem e se fixem no estudo de Kardec, o único que teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Perfeito, dona Heloísa. Olha, então, eu queria aqui essa distinção que o Herculano faz entre Ramatiz e André Luiz. Eu queria primeiro falar sobre Ramatiz, dona Heloísa, o grande biógrafo. Para mim, a maior biografia de Herculano é a de Jorge Risini, né? Muito bom. Ah, então, ele coloca um episódio que, claro, eu não vou falar aqui da instituição, isso é uma coisa de décadas lá atrás. Uma instituição chegou a colocar um retrato de Ramatiz, né? Então, na entrada, né, dessa instituição, e o Herculano, na época, né, mostrou o grande equívoco de colocar aquela imagem de Ramatiz. Imediatamente a instituição retirou o retrato e Herculano afirma, não é, que a obra do espírito Ramatiz é uma obra de um espírito pseudo-sábio, o Risini relata isso, uma obra de mistificação, e é naquela linha, dona Heloísa, daquele discurso escatológico, não é? O Ramatiz dizia que no início do milênio 2/3 da humanidade iriam desencarnar, não é? E que a Terra iria se chocar com astro intruso, não é? Então, Herculano, com a firmeza que lhe é peculiar, então seu pai sempre não deixava passar essas coisas, não é, dona Heloísa? Esses delírios, diferente de André Luiz, que o pai fala também no áudio, é humilde, conta o sofrimento que passou quando chegou no mundo espiritual e conta o que ele está vendo, como contou o Dr. Iben, como contou Mary, como contaram tantos no encontro com o mundo espiritual. E o Dr. Iben ainda diz, e vou continuar pastor porque é a minha religião, mas reconheço que o mundo não é como eu pensava. E tem um filme, O Céu é Verdadeiro, onde também tem o endereço do pastor nos Estados Unidos, onde o filhinho dele, em estado de quase morte, descreve o mundo espiritual. Casas, encontro com pessoas, encontro com o avô, e o pastor disse, eu não vou mudar de religião, mas mudou minha maneira de imaginar o que acontece depois da morte. É lindo, tem o filme encantador, passou até na televisão. Bom, aí Herculano vai fazer a comparação, porque a pergunta do entrevistador, claro que foi como a senhora colocou tão bem aqui, foi uma provocação, não é? O apresentador faz uma provocação ao professor Herculano, não é? E a obra de André Luiz não seria uma fantasia, nosso lar, e Herculano, com a categoria que lhe é peculiar, bota os pingos nos is, não é?
Então, mostrando muito diferente, que André Luiz não diz nada que vá de encontro a Kardec, reafirma Kardec, e como a senhora falou, o livro começa com André Luiz, 9 anos no umbral, e ele relata isso mostrando a humildade de espírito e toda a revelação que ele traz, não é, dona Heloísa? Então, Herculano elogia o espírito André Luiz, que isso fique bem claro aqui, mostrando que uma mistificação, a obra de André Luiz é uma reafirmação de Kardec. É lógico, ele só diz que no caso daquele mente extrafísica que perde o corpo perispiritual, que vamos esperar. Como Kardec também, quando apresentou os astros, falou, vamos esperar a comprovação. Mas ele amava André Luiz e indicava a leitura de André Luiz, porque é verdade. Como diz a mãe do reverendo, do lado de lá, a criação é pelo pensamento. E o lado de lá, mais próximo da Terra, é como que uma repetição melhorada da Terra. E tem zonas difíceis, zonas umbralinas, porque o pensamento dos indivíduos necessitados cria essas ondas. Assim como na nossa Terra, a Cracolândia está terrível, porque o pensamento dos viciados em drogas criam. Se alguém enxergar espiritualmente, vai ser ver sombras, necessidades, espíritos desencarnados, encarnados em profundo desequilíbrio. Somos o que pensamos. Unimos-nos aos que pensam como nós e criamos na Terra, no mundo espiritual, regiões que correspondem ao nosso modo de pensar. Dona Heloísa, aí veja a minha pergunta agora. Eu acho que a senhora tem conhecimento também. A senhora é uma pessoa muito antenada com a atualidade, né? A gente vê, ultimamente, é uma minoria, mas a senhora sabe, uma minoria faz um barulhozinho, né? Faz um barulhozinho. Uma minoria hoje, com o advento da internet, né? Outro dia eu vi um indivíduo do Rio de Janeiro que eu fiquei impressionado, né? Então, uma crítica mordaz à obra de André Luiz, tratando a revelação André Luiziana, como eles falam, né? Com xiste, com gracejo, como se fosse uma fantasia, os romancezinhos de André Luiz. E o que eu fico admirado é que essas pessoas se dizem herculanistas, se dizem discípulos de Herculano e com uma crítica tão ferina e pesada à obra de André Luiz. Como é que a senhora vê isso, hein, dona Heloísa? E Herculano amava. Mas existem os seres humanos completamente confusos, alguns inteligentes, mas incapazes. Eles criam um foco e mergulham e não querem mais sair. E pior, tem espíritas descuidados que os apoiam, convidam para a palestra, e eles se julgam os reis e ultrapassam. Esse mesmo indivíduo, não vou falar o nome porque não merece oração, não propaganda, tem orado por ele, esse mesmo indivíduo criticou até o livro Vampirismo do pai, onde o pai faz uma comparação, é uma alegoria entre o obsessor e o vampiro encarnado ou desencarnado. Indivíduos que sugam sangue, energia, não sangue, energia, obsessores que chegam e diminuem as possibilidades do encarnado. É uma comparação, uma forma de apresentar melhor, uma simbologia, que, aliás, o pai aprendeu com Jesus. No caso da mulher adúltera, no caso do lunático, Jesus fala através de parábolas, mas nunca fala bobagem. É o nosso mestre, é o mais sábio. O pai, seguidor fiel de Kardec e Jesus, ele sabe que ele é discípulo de Jesus e Kardec, nunca quer trazer novidades, é humilde, fala com muita propriedade e nos esclarece. O livro Vampirismo é lindo, os livros de André Luiz são magníficos, eu leio e releio, e nos dão lições preciosas. Evolução em dois mundos, nos domínios da mediunidade, libertação, qualquer um deles.
nos fazem pensar de uma forma correta sobre o mundo espiritual e o resultado do nosso modo de agir e de pensar. Dona Heloísa, a gente indica, não é? Eu acho que faz parte do patrimônio cultural do Espiritismo, as obras de Kardec, o Pentateuco, a coleção da Revista Espírita, as obras de Gabriel Delany, Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bojano, mas eu queria saber da senhora, porque eu também coloco no mesmo nível desse que eu falo, Bozano, Flammarion, na mesma elevação espiritual, tanto a obra de Emmanuel como a obra de André Luiz. Eu acho que também são patrimônio cultural do Espiritismo. A senhora vê essas obras de grande elevação, a de Emmanuel e a de André Luiz também? Nossa, começa pelo médium, a humildade de Chico Xavier. Começa o mineirinho simples e ignorante que Augusto dos Anjos disse: você não consegue escrever minhas poesias, você é muito ignorante, e vai embora. Mas Chico, humildemente, se entrega ao plano espiritual e mergulha no inconsciente e fica um sábio. Ele, por ele mesmo, pode, então, ser instrumento desses espíritos maravilhosos. Emmanuel, há 2000 anos, humildemente ele conta os erros cometidos, depois reencarna 50 anos depois, primeiro imponente, o avô, depois, o neto, também orgulhoso, que põe a esposa no gelo porque acha que ela errou, porque uma senhora levanta uma calúnia contra a esposa e depois descobre o erro e não consegue se perdoar e pede para nascer escravo. Emmanuel dá lições preciosas. Emmanuel, André Luiz e o próprio médium Chico Xavier são exemplos para nós no planeta Terra. Temos muito que aprender com os três. Bom, que maravilha. Pessoal, a gente podia citar outros, né? A gente aqui é porque se a gente for citar todos, e quando a gente cita alguns, a gente termina cometendo injustiça. A obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, que é maravilhosa, né? A obra do Divaldo, Joana de Ângeles, que é uma obra linda. Uma assistência social criando, que ajudou a criar crianças na Bahia, trabalho muito bonito. A obra do querido Hermínio C. Miranda, também uma obra de importância aqui no Brasil. Ele não é médium, escreveu obras incríveis. Incríveis. Bem, pessoal, então está aqui não só Heloísa, Herculano, fazendo uma avaliação correta. Risini, que é tão crítico, também nunca falou mal de André Luiz. Agora, esses meninos sem currículo algum, que estão iniciando no meio do caminho, é muita ousadia, muita arrogância. Dona Heloísa, a senhora usou a expressão que eu vou lhe contar correta, né? Mas são meninos mesmo, né? Uns cabrinhas de 40 anos de idade, sem vivência no movimento espírita, chegaram no ônibus agora, já querem ir na janela e saem atirando feito uma metralhadora. Já sabem tudo. Não, e até o discurso, a gente não vai falar o nome, não é esse que a senhora falou, que criticou vampirismo. Você vê no discurso até empáfia, né? Uma arrogância até na forma de falar, jactante, com jactância, né? Pelo amor de Deus, né? Pessoal, né? O mundo espiritual existe. É humilde, milhões de planetas. Vamos trabalhar para evoluir e fazer da Terra um mundo de regeneração. É essa a nossa tarefa. Dona Heloísa, gratidão, como sempre. Professor Herculano, gratidão imensa. Nossa, a coragem do pai, até hoje me admira. Davam, olha, caluniavam, inventavam mentira, tiravam os livros da livraria e ele tranquilo. No caso da defesa do Chico Xavier, no livro Na Hora do Testemunho, Emmanuel escreveu com o pai 4 livros a pedido de Emmanuel, Chico encarnado,
Naquele caso, ele passava de madrugada andando, pensando como aqueles, ele escreve na hora do testemunho, que até a véspera eram, se diziam seus amigos, conseguiam criticá-lo de uma forma tão perniciosa, tão pequena, com tanta ignorância. Se fosse hoje, né? Mas se alguém viesse me colocar, olha, eu vou fazer tudo o que Herculano fez, eu ia dizer, rapaz, porque você vai enfrentar isso. Só que Herculano não pensava em preservar cargo, programinha de televisão, programa de rádio, ele dizia a verdade, né? E não media as consequências, né? E não ficava triste porque perdia os programas. Cortaram o programa dele quando ele não deu apoio à deturpação do Evangelho. É como amigos que o atacassem, mas ele não se importou, ele falava, eu vim divulgar a doutrina, eu não vim para ser homenageado. Adorei. E o programa acabou. Nunca mais voltou e não fez falta, porque ele é muito grande através dos livros e da vida. Graças à coragem de Herculano, o Espiritismo chegou até aqui, sem grandes atropelos. As mistificações do passado tiveram esse grande paladino, né? Esse grande advogado, né? Do Espiritismo. Dona Heloísa, vamos fazer a nossa prece final. Né? E já vi, pessoal, eu estou instado a trabalhar no carnaval, né? Mas eu vou fazer o quê? A filha de Herculano disse, vamos trabalhar assim. Eu tenho condições, depois de um programa desse, de dizer não, então eu bato continência. Estarei aqui, Dona Heloísa. Você, Dona Eva, te educou muito bem. Você é trabalhador, trabalha mesmo. Você, as suas filhas são demais. É um grupo que veio ajudar a Terra, está ajudando. Elas não reclamam, embora uma ou outra filha vai dizer, painho, até no carnaval, eu digo, até no carnaval. Dona Heloísa, vamos lá. Então, agradecer a Deus e a Jesus por tanto ensinamento e gratidão, professor Herculano, pelo respeito à obra de André Luiz, a obra que vem pela mediunidade recatada, a mediunidade santa de Francisco Cândido Xavier, e que possamos ter um pouquinho da coragem que Herculano nos exemplificou, para não aceitarmos jamais aquilo que deturpa a boa doutrina. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa Pires, incansável, um abraço. Estaremos aqui, viu? Na semana de carnaval. Vou perguntar se a gente vai ter bônus hora por manter o programa na semana de carnaval. Aí é ser interesseiro, aí a gente não ia ter nada, né? A gente vai fazer com prazer. Com alegria, com alegria. Nossa, gratidão a Deus. Beijo, Nalma. Um beijo em Cátia e Luizinho e todo mundo. Até logo. Obrigada, igualmente, amigo querido, e a dona Eva. Esse programa eu quero dedicar à minha mamãe, que está no plano espiritual. Pessoal, até para a semana, quinta-feira, 20 horas, já mesmo Herculano Hora.